Um dos jogos eletrônicos mais conhecidos da história se passa no antigo Império da Pérsia, onde hoje se encontra o Irã. Desde o lançamento de Príncipe da Pérsia, ou Prince of Persia em inglês, em 1989, a série ganhou inúmeras continuações e até mesmo uma adaptação cinematográfica. Nada disso, contudo, foi produzido no Irã. Como Prince of Persia, a maioria dos jogos ou filmes que a gente tem acesso no Brasil e que retratam o Irã e seu passado passam pelo filtro ocidental. E sabendo das más relações entre o Irã e os Estados Unidos, um enorme exportador cultural, não é de se espantar que a imagem que temos do país, a partir da produção do Ocidente, é bastante estereotipada e praticamente limitada a conflitos militares e terrorismo. A verdade, contudo, é bem diferente. O Irã carrega todo o legado da civilização persa, um dos berços da humanidade. A despeito da censura imposta pelo atual governo teocrático, em vigência desde a Revolução Iraniana em 1979, o Irã tem uma população altamente educada e uma produção cultural efervescente, bem distante daquela caricatura bárbara e exótica pintada pelo Ocidente. A longa história de domínio das artes do Irã se encontra na literatura, na pintura, na caligrafia, na dança e na música. Na modernidade, essa tradição se expressa especialmente no cinema iraniano, premiado e celebrado mundialmente em filmes como Filhos do Paraíso, O Apartamento, Persépolis, originalmente um quadrinho, e tantos outros. Essa riqueza cultural tem se refletido há mais de uma década na produção de videogames, que o próprio governo reconhece como um importante vetor da cultura contemporânea, em especial para as novas gerações. Em 2007, foi criada a Fundação de Videogames e Computadores do Irã, uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Cultura e Orientação Islâmica, que promove, fomenta e controla a indústria de jogos eletrônicos no país. Desde então, foram produzidos centenas de títulos, muitos deles financiados pelo próprio governo. Isso faz do Irã o maior produtor de videogames do Oriente Médio, com uma indústria que, à primeira vista, parece mais organizada e experiente do que a indústria brasileira. A 8ª edição do anual Festival de Videogames de Teherã, que aconteceu em 2019, contou com 146 jogos inscritos, todos desenvolvidos localmente. Desses, 124 foram para Android, 19 para PC e 3 para iOS, o que nos ajuda a entender a proporção de jogos iranianos em cada plataforma. Devido às sanções internacionais, a produção de jogos para consoles não é tão comum por lá. Além desse festival, que premia os vencedores com milhares de dólares, a Fundação de Videogames e Computadores do Irã também organiza eventos de jogos sérios e educativos, conferências abertas a empresas internacionais, hackathons e competições, além de já ter levado comissões iranianas para feiras na Europa, como a Gamescom. Mas por que a gente conhece tão pouco dessa produção tão vasta? Por que aparentemente esses jogos não chegam até nós? Para entender melhor esse cenário, eu conversei com alguém que faz parte dele. I'm Yasaman Farzan. I'm originally from Iran. Right now, I'm studying game programming at Cologne Game Lab in Cologne, Germany. Uma das coisas que eu queria saber da Yasaman era a relação entre o desenvolvimento de jogos e o governo do Irã. There's this Iran game development community, and they sometimes support some games, but there are so many rules for those games to be accepted, and they usually get some shares from the games, and it's not something that most developers are interested in. So usually when you get this kind of support from the government, they are expecting some contents or some changes in the game that maybe the developers don't really want them. So it's not something that most people go for in the first place when they want to have any support to develop the game. So the government are interested in promote those games that are compatible with their visions, basically, right? Yeah, it's more aligned with their ideology or what they just want to advertise. O regime do líder supremo Ali Khamenei, que alega ser descendente do profeta Maomé, entende o videogame não apenas como uma forma de propagar os valores da República Islâmica do Irã, mas também como uma resposta à ameaça cultural que vem do Ocidente, que normalmente pinta o Irã como um vilão. Isso se dá tanto na censura de jogos do exterior que demonizam o Irã e o islamismo,
quanto na promoção da cena de desenvolvimento local, desde que sua produção esteja de acordo com as visões do governo e reflita os valores islâmicos. E não são poucos os títulos que exploram mitos persas, tramas políticas da história recente do Irã e conflitos armados, sempre de um ponto de vista favorável ao governo e à guarda revolucionária iraniana. Os títulos de guerra, em especial, assumidamente evocam um sentimento de resistência contra os Estados Unidos e Israel, retratando-os como inimigos e enaltecendo heróis nacionais. Mas, até aí, nada muito diferente da maneira como os rivais dos Estados Unidos são retratados em jogos como America's Army, Call of Duty e Battlefield, que inclusive traz uma fase de invasão militar a Teherã, a capital do Irã. Mas e quando essa produção escapa dessas normas? Em janeiro de 2020, um desenvolvedor de Children of Morta, um jogo desenvolvido pela Dead Mage, um premiado estúdio de origem iraniana, afirmou via Twitter ter sido convocado a um tribunal no Irã por causa de uma queixa de que seu jogo teria dança, ausência de hijab, o véu usado por mulheres em países de tradições muçulmanas, falta de louvor a Deus, uso de magias para combater demônios e funeral alheio às práticas islâmicas. Eu perguntei a Yasaman se isso é comum no Irã. If they notice that you've made the game and they get so picky about it, sometimes, I mean, it's not easy for the government and everything to notice this kind of games and the content. They don't usually play the game. They may see the video or something. So when something like this happens to you, it's usually because a person has just sued you for this content. But I mean, that's something that would put you in trouble. I'm not sure. I have no info of what's going to happen in the court and what would be the result of all of this. But I know that's something that developers can expect, and they try to, follow when they're making games that they know that's going to be seen. For example, yes, there are many games that have hijab, and there are some games that don't have hijab. I don't really know if all the legal stuff works for them, but it's usually not allowed. Segundo a publicadora de Children of Morta, a polonesa 11-Bit Studios, em resposta ao site TechRaptor, abre aspas, após breves explicações, o caso foi encerrado e afetou apenas o mercado iraniano e o contexto local, fecha aspas. Desde então, o assunto parece ter sido esquecido. Mesmo que, de uma forma ou outra, desenvolvedores consigam evitar o filtro ideológico do governo, eles acabam esbarrando em um outro problema. Desde a Revolução Iraniana, os Estados Unidos impõem sanções contra o Irã, a fim de prejudicar sua economia e influenciar sua política. Na década de 2000, essas sanções foram intensificadas depois que o Irã se recusou a suspender o seu programa de enriquecimento de urânio, que governos ocidentais temiam ser destinados à produção de armas nucleares. Embora temporariamente suspensas por Barack Obama, após um acordo nuclear com o Irã, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou e intensificou as sanções, isolando o Irã do resto do mundo. The sanctions are really affecting us. For example, there are many things that are restricted for us. Some simple things like Google development services. That is something that most people take it for granted is limited. We don't have access to it unless we use VPNs or proxies. But still, if they in one point realize that you are from Iran, they are going to ban your account. That's something that happened for us when we were using Unity ad service. I think it was a couple of months ago that they closed our access to Slack and GitHub just out of blue without even any notification beforehand for people to, make a copy of their project or something. And yeah, it also happened for Apple Store. They removed all Iranian apps and all Iranian games just because it's from Iran. So yeah, it's not something that we can easily avoid, and it's getting worse and worse. The console dev kits, you can't use them in Iran. If they realize that you are using one in Iran, it would just break. There's also something that I realized that most people don't know about Iran is that we don't have any access to global banking. So international transactions is really hard for us. Even PayPal, we can't really have any transaction like that. Mesmo que desenvolvedores tentem recorrer ao apoio de companhias estrangeiras como forma de driblar as restrições tecnológicas e o isolamento, eles acabam se deparando com outros problemas. Most international publishers are not really willing to work with Iranians.
most of the time when the lawyers start realizing that the company is going to sign a contract with Iranian companies, they just break the deal because it's not going to happen, because it's going to make some restrictions for them when they want to work with American laws and everything. So it's really hard for them to find a publisher in the first place. And usually these bigger companies, they use some people from outside Iran, and for example, friends that they know in other country, and they have a company and they can sign the contract, something like that. But I mean, I'm not even sure if it's good to say that, because not always it's something that they're doing legally. I'm not sure about all the legal stuff. I also know that they usually don't announce it publicly that they are actually Iranian developers, because even that may cause a problem at some point. Curiosamente, embora as sanções internacionais sejam uma forma de bloquear a economia do Irã, ele acaba tendo um efeito positivo para algumas companhias locais, que não precisam competir com as gigantes multinacionais estrangeiras ausentes no país. Como o Google Play, a loja de aplicativos oficial do Android, não existe por lá, empresários locais fundaram o Café Bazar, que tem mais de 40 milhões de usuários, praticamente a metade da população do Irã. Sem concorrência e com quase 60 milhões de aparelhos Android só no Irã, eles controlam 97% do mercado de venda de aplicativos e jogos para a plataforma Android. O Café Bazar é inclusive uma das razões para que a produção local de jogos para o Android tenha sido tão impulsionada. Mas talvez esse seja o único efeito colateral positivo das sanções. A situação geral é tão difícil para desenvolvedores que, para muitos deles, o anonimato é a única forma de driblar as exigências ideológicas do governo e garantir um contrato internacional com algumas publishers. Eu entendi isso na prática, quando eu perguntei a Yaseman se ela poderia me dizer quais são os maiores estúdios iranianos. I'm not sure if that would put them in trouble or not, so I'm not sure if I should mention that. Yeah, I know. I mean, the because best ones. Anonymity is an important thing. Do you think? Yeah, I mean, with all these rules, I'm not sure how they're working right now with international companies. So I don't know what is their approach to getting this info out. So I prefer not to say it. So it's a common thing for game developers who want to have a big company and an international visibility. It's a common thing that they don't talk much about their origins. Is that right? Yeah, as I said, I don't know what's in their contract when they work with international publishers, but I guess there are some stuff that's asking them not to publicly announce that they are from Iran, at least not officially. So I try not to just break the rules or cause any problem for them. E, segundo Yaseman, essa é uma das razões para que a gente não tenha tanto acesso a jogos iranianos. Ou, ao menos, achamos não ter. You have access to some of them, but you don't sometimes know that they are Iranian. I really love and I would be proud to announce that this game and these games are Iranian, but as I said, I just think it's not appropriate for them. That would cause them problems. So o índice de liberdade no mundo dá ao Irã a posição 154 dos 162 países avaliados. Isso coloca entre os 10 países do mundo que mais censuram, controlam, perseguem e restringem as liberdades da sua população. E contra todas as probabilidades, é nesse ambiente de privação de liberdade e isolamento econômico que floresceu a indústria de videogames do Irã. Uma que, em parte, tenta nadar contra a maré em busca de visibilidade, reconhecimento e emancipação. I'm just hoping for the best for Iran. I mean, right now it's not really easy to be Iranian, and I know there are so many talented and motivated people who love making games. Most of them are making games just out of their passion. They are not getting much out of it, and I just hope that everything gets better for them and we become open to the international community and get more visibility in this community. Eu te convido a deixar seu like, se inscrever no canal
e acessar o nosso site, o overloader.com.br, onde você encontra dezenas de conteúdos como esse. Você também pode assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que nos permite fazer conteúdos de qualidade.